Ilustríssimo senhor presidente, pastor Jefté, presidente desta convenção, quero saudá-lo honrosamente na paz do Senhor Jesus. Demais membros da mesa diretora desta briosa convenção, pastores, membros dos conselhos e comissões desta convenção, eu os saúdo no Senhor com muita alegria, com muita honra. Senhores convencionais, que a boa mão de Deus que nos trouxe até aqui permaneça sobre nós em todo o tempo, nos fazendo entender que os desafios do ministério fazem parte do nosso chamamento, fazem parte da proposta do reino, quando fomos chamados para representar a Cristo. Temos, portanto, a mais importante representação da terra, que é representar aquele que reina sobre tudo, sobre todos, pelos séculos dos séculos. Eu quero falar da minha gratidão a Deus, da minha alegria por participar desta Assembleia Geral Ordinária, com a missão de compartilhar com os irmãos um pouco da doce palavra de Deus. De antemão, muito obrigado, amada. De antemão, agradeço ao ilustríssimo senhor presidente pelo convite que me fora feito para estar com os irmãos aqui nestes dias de encontro pastoral, encontro ministerial, tratando de questões inerentes à obra que realizamos para Deus, e é um privilégio tamanho. Normalmente eu tenho muita dificuldade, dificuldade mental mesmo, de no início do ano já empreender viagens para atender demandas de agenda. Então eu não o faço, regra geral. Mas quando me encontrei com o pastor Jefté na cidade de Balsas, alguns meses atrás, e ele sinalizou esta possibilidade, o meu coração foi automaticamente aberto e pacificado para estar com os irmãos desses dias, de modo que digo isto não para engrandecer a mim mesmo, mas para expressar o carinho e o respeito que tenho por esta convenção aqui no estado do Maranhão, e para deixar os meus votos, pastor Jefté, que a sua gestão e presidência sobre esta convenção seja bem-sucedida, seja muito próspera, e que esta obra, sob a mão que o Senhor ungiu e te deu, seja frutífera como jamais foi nestes 20 e alguns anos desta convenção, nestes 42 Assembleias Gerais. Deus faça prosperar de maneira extraordinária, de modo que todos vejam que a graça do Senhor lhe foi conferida para este propósito. Deus abençoe. E a todos, feliz ano novo. Que 2026 seja um ano de colheita, de frutificação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diz aí para o companheiro que está do seu lado: feliz 2026, é uma palavra profética para a sua vida, né? Que seja um ano de vitórias. Não será um ano sem lutas. Não adianta ficar fantasiando, né? Não será um ano sem lutas, mas será um ano de vitórias. E convenhamos, são as lutas que chancelam as vitórias. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Deputada Mical, bom vê-la. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Abram comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas,
Eu não encontrei ainda onde está o nobre sonoplasta. Já procurei aqui, mas a revelação não chegou. Eu queria que ele me desse um pouco mais de retorno, para eu afastar um pouco mais o microfone aqui da boca, por favor. Aleluia. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos de número 6 até o versículo de número 9. Muito obrigado, chegou. Lucas capítulo 13, versículo 6 ao versículo de número 9. Está ali na tela, portanto eu vou ler o texto da tela para que todos tenham a mesma leitura. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Todos podem dizer amém? Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos num encontro convencional. Agora veio demais, viu? Se quiser reduzir, pode. Falando agora do retorno, senão nós vamos ter microfonia. Aleluia. Nós estamos num encontro convencional. Estamos falando para líderes, pastores e líderes na igreja do Senhor. Nesta manhã, naturalmente, eu não vou pregar. Eu vou conversar com os irmãos e vou partilhar da maneira mais pontual e didática possível aquilo que o Senhor gerou no meu coração para trazer ao seu coração. Se o irmão puder e quiser, pega alguma coisa para anotar algumas informações que ser-lhe-ão passadas, porque com certeza elas enriquecerão o seu coração. E não adianta a gente acreditar que vai lembrar de tudo quando terminar e voltarmos para casa, porque a gente não vai conseguir memorizar tudo. Então faz algumas anotações aí que vão ajudar a reler depois e colocar em prática. Eu gostaria, inclusive, por favor, e antes de começar a ministrar, agradecer pelo carinho com o qual sou recebido entre vós. Muito obrigado por este gesto de fraternidade cristã. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastores, todas as vezes que Paulo escrevia cartas para igrejas, ele começava as suas cartas dizendo: graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Graça e paz. Quando ele escreve cartas para líderes, ele diz:
graça, misericórdia e paz. Observe, para as igrejas Corinto, Roma, Filipos, Colossos, Paulo diz graça e paz. Para líderes, Tito, Timóteo, Filemon, Paulo diz graça, misericórdia e paz. Para a igreja, graça e paz. Para líderes, graça, misericórdia e paz. Compreendeu a diferença? Para exercer o ministério, além de graça e paz, precisamos de misericórdia. O texto que nós lemos traz para mim uma compreensão, e eu quero partilhá-la nesta manhã, e dá um tema simples e muito sugestivo: ministérios disfuncionais. Ministérios disfuncionais. Anota esse tema, porque o Senhor vai receber a capacidade do Espírito Santo de fazer um diagnóstico no seu próprio ministério. Todo pastor sério se preocupa em frutificar, em fazer o seu ministério gerar resultados nas áreas onde atua. Sim ou não? Sim ou não? Se todo pastor sério se preocupa em frutificar, subentende-se que todo pastor sério se questiona quando percebe que não está frutificando, quando percebe que alguma coisa não está fluindo no seu ministério. E um detalhe importante: não frutificar em determinada área não significa que Deus não te chamou. Não significa reprovação divina. Pode ser um alerta para se fazer um diagnóstico pessoal, a fim de identificar onde está havendo falhas que precisam ser tratadas de maneira pontual. O que é algo disfuncional? Disfuncional é tudo e qualquer coisa que foge do propósito para o qual foi designado. Vou repetir: disfuncional é tudo e qualquer coisa que foge do propósito para o qual foi designado. Quando no exercício do meu ministério eu fujo do propósito do meu chamamento, eu passo a ter um ministério disfuncional. Presta atenção nisto. Não faça do sucesso do seu ministério o gráfico de garantia de que o Senhor está fazendo o que é para ser feito. Nem sempre sucesso é sinônimo de certeza. Podemos nos dar bem no desenvolvimento do nosso ministério e nem assim estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem alguém aí? Identificar a disfuncionalidade do ministério é ter a iniciativa e a coragem de fazer um diagnóstico
para algumas correções, porque todas as vezes que o meu ministério está destoado da razão pela qual Deus me chamou, da causa e do propósito do meu chamamento, eu estarei num ministério disfuncional. Vou dar um exemplo. Os senhores pastoreiam. Todo pastor já se deparou com essa cena. Uma família perfeita. Lá na igreja, lá na comunidade onde o senhor pastoreia, tem uma família exemplo. Vamos chamar de família rascunho. É o padrão. Tudo lindo. Ele é amoroso, ela é amorosa. Os filhos todos debaixo daquela planilha, daquela métrica convencional. Daí a pouco o senhor é chamado para tratar de um problema do tamanho de um dragão que ninguém sabia, mas que convivia silenciosamente no ambiente daquela família perfeita. Disfuncionalidade é quando eu crio uma tela, é quando eu crio uma maquiagem para passar uma ideia, mas internamente é só proteção de tela. Se mexer no mouse, a tela abre e você se depara com a planilha de contas a pagar. Tem muito ministério assim, muitos pastores vivendo assim, mostrando uma total harmonia, mas interiormente vivendo uma guerra violenta, morrendo aos poucos por causa de uma disfuncionalidade. Isso é errado, isso é pecado, é porque Deus me abandonou? Não! É porque nós aqui no Brasil não temos a cultura de fazer revisão do nosso ministério. E de vez em quando é necessário cada pastor parar para fazer uma análise do seu ministério. Na verdade, encontros como estes servem para nos ajudar nisto. Encontros como estes servem para tirar a gente do ambiente do dia a dia, nos levar para um outro espectro, para que tenhamos a possibilidade de fazer uma análise de fora para dentro. O problema é que a maioria de nós transforma isso aqui apenas numa viagem e nunca se dá tempo para fazer esta análise. E vamos vivendo, e envelhecendo, e morrendo antes da hora, e matando a família também no processo, porque afinal de contas eu sou chamado e você tem que estar comigo. E nós não paramos para revisar. Tudo bem? Estou pregando para pastores. Tá tudo bem? Vamos lá. Quando é que eu tenho? Como eu vou identificar um ministério disfuncional? Bom, nós temos uma parábola. Na parábola nós temos uma vinha. O dono da vinha chega. No meio da vinha tem uma figueira. Isso não poderia acontecer. Na cultura judaica, isso não deveria acontecer. A lei mosaica proibia colocar plantas de espécies distintas no mesmo lugar. Então, se tem vinha, não é para ter figueira. A vinha na Bíblia, lá no Antigo Testamento, sempre foi uma figura para Deus falar de Israel. No Novo Testamento, a igreja é chamada de vinha. Portanto, de modo geral, a vinha é a obra do Senhor como um todo, o povo que ele escolheu para si. O dono da vinha é a representação do próprio Deus, que quer da vinha colher frutos.
Há uma figueira plantada no meio da vinha, e o dono da vinha diz ao viticultor: traz fruto da figueira para mim. Mas, Senhor, ela ainda não produziu. Se ela não produziu ainda, por que está ocupando espaço no meio da vinha? Está ocupando o terreno, está sugando nutrientes do solo, nutrientes que poderiam ser usados para a vinha. Ela está consumindo, mas não está produzindo. Ela está consumindo água que poderia ser usada na vinha, mas não está produzindo. Corta, arranca. O viticultor diz: Senhor, me dá mais um tempo, eu vou escavar em torno dela, vou encher de esterco, dá uma segunda chance. Se ela não produzir, o Senhor corta. Lá vai uma pergunta: o nosso ministério no meio da vinha está produzindo ou só está consumindo? Um diagnóstico vai responder isto. Como eu posso identificar se o meu ministério está disfuncional? Primeiro, quando ocupo um cargo ou função para o qual não fui chamado, só para cumprir a tabela da denominação ou por vaidade. Vou repetir. O meu ministério é disfuncional, ou se torna, quando eu ocupo um cargo ou função para o qual não fui chamado, só para cumprir a tabela da denominação, ou por vaidade. Observe isso. Coloque na carroceria de uma caminhonete a mesma carga que deveria ser posta na carroceria de um caminhão. O que vai acontecer? Ela não vai rodar. Lá na Bahia, a gente diz assim, vai cepar. O sistema de suspensão dela não foi feito para aquela carga. Ela suporta 2 toneladas, você colocou 20. Ela não vai sair do lugar, vai quebrar, vai empenar chassi, vai estragar a funcionalidade do seu sistema, do seu motor. Porque muitos líderes estão sucumbindo pelo próprio ministério. Porque muitos líderes estão sendo devorados e engolidos pelo próprio ministério. Desculpa, talvez eu mexa um pouco na sua intimidade. Não é para magoar, é para diagnosticar e a gente encontrar cura em Deus. Porque muitas famílias de pastores estão sendo destruídas, ou vive apenas a maquiagem de uma família perfeita, mas em casa é um caos. Porque estamos colocando carga que não foi designada para aquela carroceria. Não significa que o pastor não é chamado. Não significa que a sua esposa é uma rebelde. Não. Só significa que estamos colocando peso demais na carroceria que não foi feita para suportar aquele peso.
Vou explicar. Quando nós queremos o título pelo título, não por desígnio divino. Quando eu quero pastorear aquela igreja, porque ela é a igreja desejada da região, não porque Deus me mandou para lá. Eu estou puxando uma carga que eu não preciso. O melhor jogador do mundo, na posição errada em campo, não produzirá o que produziria se estivesse na posição certa. Eu recebi uma ligação uma certa feita de um pastor de outra denominação, um bispo, na verdade. E ele disse que precisava falar comigo com urgência. Um amigo dele que me conhecia passou o meu número. E eu perguntei do que se tratava e ele me disse: pastor, eu tentei suicídio 2 vezes. Agora eu infartei. Estou me recuperando do infarto. E agora que eu estou me recompondo do infarto, a minha mulher pediu o divórcio. E ela vai embora hoje. Isso era umas 10 da manhã. Ele me disse que ela embarcaria às 14 alguma coisa, indo embora para outro estado e levando os filhos. Eu estava em Feira de Santana, ele em Salvador. E eu disse para ele: eu vou te atender. A situação é urgente, vamos tentar recuperar. Marquei com ele numa cafeteria. E começamos a conversar, e depois de uma longa conversa, eu perguntei para ele: qual é a razão pela qual a sua mulher está pedindo o divórcio? Ele disse: ela não quer ser bispa. Eu disse: ok. E por que ela tem que ser bispa? Ele disse: porque na minha denominação, a mulher do bispo tem que ser bispa. Eu disse: muito bem. Vou lhe fazer uma pergunta. Quem o senhor prefere, a bispa ou a esposa? Ele disse: a esposa, é claro. Eu disse para ele: então abra mão da bispa e recupere a esposa. Mas como eu vou fazer isso? Diga para ela, esse é o primeiro passo. E eu disse a ele: faz a ligação, vê se ela aceita conversar comigo. Ele fez a ligação, colocou no viva voz e falou: minha filha, eu estou com um pastor conversando comigo, ele queria conversar com você antes de você embarcar. Ela de lá explodiu: não quero conversar com pastor nenhum. Estou cansada de você trazer pastores para me aconselhar. Acabou, eu vou embora. Ele quis argumentar, eu disse: silêncio, silêncio, não argumenta, não cabe mais argumento. Acabou, desmanchou. E eu disse a ele: leve-a para o aeroporto, se despeça dela e dos seus filhos. Daqui a 3 horas, quando ela pousar, o senhor vai ligar para ela só para saber se a viagem foi bem. Não diga mais nada. Não diga que ela está errada, não diga que está com saudade, não diga nem que a ama. Segura. Ah, pastor, eu não vou aguentar. Você quer recuperar a esposa? Faça das tripas coração. Não sei se vocês aqui no Maranhão conhecem essa expressão, lá na Bahia é muito comum. Ele foi, levou a esposa, e aí eu marquei para voltar a falar com ele naquela semana, e ele ficou me ligando no outro dia: pastor, eu tenho que ligar, eu não aguento. Eu disse: você não vai ligar. Você não vai ligar. Mas pastor, eu estou com saudades. Até brinquei, e falei com ele: diga para mim que você está com saudade, não diga para ela. Você dizer para ela agora que está com saudade é uma afronta, ela está revoltada. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,
E eu disse para ele, preste atenção, você vai precisar dizer para sua mulher que para recuperar o casamento você está disposto a abrir mão da bispa. Aí ele fez assim, e quem vai pastorear as mulheres da minha igreja? Eu disse, vocês dois. Mas como? Se ela não é bispo? Eu disse, quem disse que para pastorear tem que ser bispo? Ela é sua esposa, irmão. Aí eu disse a ele, diga para ela, minha filha, isso já terceiro, quarto dia depois que ela viajou. Eu queria só te pontuar que se você puder considerar a hipótese de restaurarmos o nosso casamento, eu abro mão de você, bispa, eu quero a minha esposa. Eu disse para ele, ela vai te perguntar, o ministério não aceita, a denominação não aceita. Você vai dizer para ela, se for preciso abrir mão da denominação pelo meu casamento, eu o farei. Ela vai te perguntar, quem te mandou dizer isso? Porque ela sabe que a sua postura não é essa. Pode dizer, o pastor com quem eu estava conversando naquele dia. Mas irmão, foi dito e feito, receita. Ele ligou para ela, quando disse, eu estou disposto, eu quero o nosso casamento. Ela falou, e a igreja? A igreja não vai aceitar, o nosso bispo não vai aceitar, o nosso apóstolo não vai aceitar. Ele disse, se for necessário, nós vamos pensar em outra forma de servir o reino, mas eu quero o meu casamento, eu quero minha família. E ela vai te perguntar, e ela perguntou, quem lhe mandou dizer isso? Quando ele respondeu, ela disse, quero conversar com esse pastor. Aí ele me ligou. Quando ele me ligou, eu disse para ele, olha, por incrível que pareça, sábado eu vou ministrar na capital onde ela está morando. Avisa para ela, eu vou pregar em tal igreja, se ela puder ir, eu vou pedir ao pastor da igreja para me ceder uma sala e eu atendo ela. E assim foi, eu falei com o pastor, e o pastor me cedeu uma sala, e ela veio para conversar comigo, e com ela vieram 4 irmãos dela, todos pastores. E entraram na sala, e depois da conversa eu disse para ela, a senhora não tem que ser bispa, o seu chamado pode ser cumprido dentro daquilo que Deus lhe designou. Ela disse, chorando já, pastor, assim eu posso retornar para o nosso casamento. Liguei para ele na hora, coloquei no Viva Voz e disse para ele, tem alguém querendo falar com você. Ela disse, as coisas que o pastor me disse, ele já falou com você? Já. Você concorda? Ele disse, concordo. Ela disse, então vamos pensar em reconstruir a nossa família. Resumindo, eles voltaram do casamento, ele foi embora para o estado onde ela está. Quando foi conversar com o apóstolo dele, o apóstolo concordou com a visão, manteve ele pastoreando uma grande igreja do ministério. Ela abriu mão do título de bispa, e o ministério deles está fluindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Um ministério é disfuncional quando ele ocupa um cargo ou função para o qual não foi designado, só para atender uma tabela denominacional. Ou seja, é aquela situação que o indivíduo tem a posição, mas não tem a disposição. Então a primeira pergunta desta manhã, e eu tenho que agilizar por causa do tempo, mas a primeira pergunta desta manhã é, o senhor está cumprindo o seu chamado? Ou está fazendo aquilo para o qual Deus não te chamou? Mas se eu não fizer isso aqui, Deus pode me matar, Deus pode me ferir. E quem disse que Deus trabalha com a pedagogia do medo? Quem disse que Deus precisa que você faça as coisas por medo para Ele se sentir louvado? Segundo,
Vamos avançar um pouquinho. Eu tenho um ministério disfuncional quando eu não identifico ou já perdi o meu propósito. Qual é o propósito do seu ministério? Dá um toque de leve nesse obreiro do seu lado e pergunta para ele assim: qual é o propósito do teu ministério? Ainda lembra? O senhor ainda lembra do propósito que tinha quando começou? Porque é possível que no desenvolvimento do ministério, o nosso propósito vai empalidecendo e a gente vai perdendo a visão que nos motivou a começar. Quer ver um exemplo? Quando a gente perde o propósito, a gente começa a se comparar com o outro. Ah, mas eu comecei no ministério junto com o pastor Epafrodito. E Epafrodito já está pastoreando aquele campo lá no sul do Maranhão. Que campo! Ah, se Deus me desse. E eu estou aqui nesse campinho. Eu preciso descobrir qual foi a receita que Epafrodito usou. Aí você começa a criar articulações para ganhar um processo de crescimento, não porque o teu coração está direcionado, mas porque você está se comparando. Pastores, toda comparação é injusta. É injusta com quem se compara e é injusta com quem é comparado. Por quê? Porque cada homem tem a sua história, as suas circunstâncias, e no reino de Deus, cada pessoa tem o seu chamado. Eu recebi a ligação de um pregador há uns anos atrás, e um pregador muito conhecido no Brasil, e ele disse assim: Josué, você já se flagrou em crise de comparação? Eu disse para ele: me explica. Ele disse: eu estou me comparando com todo pregador. Eu entro lá na rede social, vejo, porque os pregadores colocam lá a agenda do mês, né? Tem uns que colocam a agenda do ano. Eu não sei como é que dá conta, de 1º de janeiro a 31 de janeiro tem agenda. Aí ele disse: eu estou me comparando. E eu comparo o tamanho e a importância do evento que ele vai com o evento que eu vou. O número de curtidas, de engajamento, de comentário, e eu estou perto de ficar doido. Eu disse para ele: vai ficar. No mínimo vai entrar em depressão. Aí ele falou: o que eu faço? Eu disse para ele: descobre o teu propósito. Quem descobre o seu propósito não precisa se comparar com ninguém. Porque o que mais importa é estar cumprindo o teu propósito. Não importa se alguém está à frente, se alguém está atrás, se alguém está acima, se alguém está abaixo. Quem descobriu o seu propósito não se sente em vantagem em relação a quem está atrás, nem se sente em desvantagem em relação a quem está na frente. Por quê? Porque se aquela pessoa que está na sua frente estiver fora do seu propósito, ele é um forte candidato à frustração. Vai chegar na idade e vai dizer assim: pastoreei os melhores campos do Maranhão, mas não era isso que eu queria. Porque perdeu o propósito. Pergunta de novo para o vizinho: qual é o seu propósito? Ou seja, quando eu perco o propósito, ou quando eu não o construí, eu preciso parar. Pastores,
Olhem para mim, por favor. Para. Dá uma pausa. Para um dia. Para uma semana. Vai para a roça. Vai para a chácara. Não estou falando de férias, eu estou falando de reciclagem, eu estou falando de diagnóstico, eu estou falando de voltar para o Éden, eu estou falando de voltar para a presença de Deus. Caneta, papel, Bíblia e joelhos. Ora e escreve, ora e registra, e diz para Deus: renova o meu propósito, me traz a visão do meu propósito. Eu preciso saber por que estou aqui. Eu não posso fazer do meu ministério a concorrência do outro que já está pastoreando na minha cidade ou na cidade vizinha. Isso, o nome disso é loja, é comércio, não é igreja. O senhor não é gerente de uma loja, é pastor de uma igreja. Não importa o quanto o mundo evolua, não importa o quanto a mentalidade de gestão mude, não importa o que os coaches estão dizendo, ministério não é profissão, é chamado. E quem perde a identidade do seu propósito vai envelhecer frustrado. Diga amém. Terceiro lugar, quando o meu ministério se torna disfuncional? Quando eu perco tempo, energia e recursos fazendo aquilo que Deus não me mandou fazer. Quando eu perco tempo, energia e recursos fazendo aquilo que Deus não me mandou fazer. Quando eu estou construindo templos, não porque o reino de Deus precisa expandir, mas porque eu preciso construir mais templos do que o pastor do campo vizinho. Quando o pastor do campo vizinho, que já construiu 50 templos, pode estar dentro do propósito que Deus designou para ele. E o propósito que Deus designou para ti, de repente, não é construir 50 templos, é ganhar 50 almas a mais. Estamos consumindo tempo, recursos e energias para fazer aquilo que Deus não mandou. Invertendo prioridades. Me lembro agora de um pastor batista, lá da cidade de João Pessoa, pastor Esteves Fernandes, ou Estevão Fernandes. E ele cursou psicologia, se especializou, buscou pós, mestrados, doutorados, começou a clinicar, estava tudo muito lindo. Um dia ele disse que quando chegou no consultório, o Senhor falou com ele assim: ô Estevão, quem te mandou fazer o que você está fazendo? Aí o Senhor disse a ele: eu te permiti ser psicólogo, não te chamei para ser psicólogo, te chamei para ser pastor. Deus te permitiu ser empresário, pastor, mas será que o plano de Deus é que a tua empresa concorra com o ministério? Deus te permitiu ser advogado, Deus te permitiu ser engenheiro, Deus te permitiu ser médico, mas o Senhor está fazendo aquilo que Deus te designou ou está construindo vias paralelas?
Quando eu passo a viver em função daquilo para o qual Deus não me chamou, eu estou construindo um ministério disfuncional. Então, qual é o seu propósito? Para que Deus lhe chamou? É nisso aqui que o senhor vai focar. Para de fazer as coisas só porque o outro está fazendo. O outro tem o seu assunto com Deus, é pessoal. Busque identificar o que Deus está querendo da sua vida e do seu ministério. Quarto lugar. O meu ministério se torna disfuncional quando eu vivo um ministério clonado. Vou repetir. Quando eu vivo um ministério clonado. Não sou quem sou. Estou reproduzindo alguém ipsis literis. Reneguei a minha identidade. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu comecei a pregar 35 anos atrás. Eu era um jovem de 17 anos. Meu pai era pastor de um dos menores campos do estado da Bahia, no sertão, na divisa da Bahia com Pernambuco, às margens do São Francisco. Quando meu pai chegou naquela cidade para pastorear, a igreja tinha 7 membros. A nossa família tinha 8 pessoas, ou seja, a família do pastor era maior do que a igreja. Foi aí que eu comecei a pregar. E nessa época havia alguns pregadores destaques no Brasil. E Deus os usava muito. E um dia o meu pai me chamou e disse: respeite a todos. Honre a história de cada um. Mas você não precisa imitar ninguém. Construa a sua identidade. Não. Eu não estou falando de se inspirar em alguém. Todo mundo aqui se inspira em alguém. O pastor que falou antes de mim, dando um testemunho do campo dele pastoreia, fez menção algumas vezes do presidente desta convenção, a quem Deus recolheu para si. Isto é se inspirar em alguém. Não é erro, não há erro em se inspirar em alguém. Todos nós precisamos disso. Não há erro em pegar a mensagem de outro e pregar. Não há erro. De vez em quando, outro dia um pastor chegou para mim: quero lhe pedir perdão. Eu disse: mas por que me pedir perdão? Porque eu mudei o culto de doutrina da minha igreja da terça-feira para a quarta. Sim, e por quê? Porque eu ouço que você prega na terça na sua igreja e na quarta prego na minha. Eu falei: eu espero que o senhor esteja se dando o trabalho de estudar a mensagem para aprofundar, para criar outras perspectivas. Não se limite ao que está recebendo pronto, porque nenhuma igreja merece um pastor que serve PF todo dia. O pastor tem que se dedicar a buscar o que Deus tem para o seu povo naquele dia. Isso é inspiração. Então, não há pecado em se inspirar em alguém. Mas presta atenção. Deus deu a cada um ministérios específicos. E deixa eu te contar. Vamos voltar lá para o arraial de Israel no Êxodo. A maior autoridade espiritual do arraial de Israel no Êxodo não tinha título ministerial. Arão era o quê? Arão era o quê? Sumo sacerdote. Não era só sacerdote, ele era sumo sacerdote, é diferente. Está um pouquinho acima. Miriam era o quê? Profetiza. E Moisés, qual era o título de Moisés? Ele não era sacerdote, ele não era sumo sacerdote, ele não fazia parte do ministério levítico na sua formação estrutural e constitucional.
Ele não tinha o ofício de profeta, embora exercia ministério profético e sacerdotal, sem título. O problema, irmãos, é que nós nos apegamos tanto ao título que nos esquecemos da unção. Queremos o título. A igreja brasileira se transformou numa galeria de títulos, numa galeria de currículo. Aí um dia, olha bem para mim, um dia a profetisa chegou para o sumo sacerdote, as duas maiores autoridades em título do cenário religioso de Israel. A profetisa chegou para o sumo sacerdote e disse assim: quem Moisés pensa que ele é? Ele está pensando que Deus só fala com ele? Deus fala comigo também. Aí Jeová ouviu. Aí Jeová diz assim: ô Moisés, vai lá na tenda, chama Arão e Miriam, porque eu quero conversar com vocês três. Uma reunião em família. Números 12. Quando chegaram lá Arão, Moisés e Miriam, o Senhor Jeová bradou de cima do propiciatório, disse assim: Arão, sim, Senhor. Miriam, sim, Senhor. Olha a frase de Deus. Se houver em Israel um profeta, apresentem-o a mim, porque eu não o conheço. Acabou de tirar a credencial de Miriam. E se vocês me apresentarem um profeta, eu vou falar com ele por sonhos ou por visões, mas com o meu servo Moisés eu converso, não por sonho, não por visão, mas boca a boca, tete a tete, face a face. Lamento dizer para alguns que não é a credencial que define a sua autoridade, é a intimidade. Deus deu ministérios específicos para alguns. A cada um, Ele dá sementes específicas. Davi não foi guerrear contra Golias com a arma de Saul. Por quê? Porque a arma de Saul não prestava? Não. Porque a minha armadura é pedra e funda. Não importa se você guerreia com espada, escudo e lança, essa é a sua habilidade. Continue guerreando com escudo, espada e lança. A minha habilidade é pedra e funda. A cada um Deus deu instrumentos específicos, habilidades específicas. A maneira que Deus age em Balsas não é exatamente a mesma maneira que Ele vai agir em Viana, em Açailândia. Deus tem estratégias específicas, habilidades específicas para cada soldado que Ele chama. Tenta identificar isso. Uma coisa é me inspirar em alguém, outra coisa é ser uma réplica de alguém.
Quando eu semeio a semente que Deus não me deu, eu estou roubando a semente de alguém. Eu preciso compreender que eu não posso viver sob a síndrome da clonagem. Porque a síndrome da clonagem mata a minha capacidade de criatividade. Se você chegar hoje na internet para os hábeis em inteligência artificial e colocar lá na inteligência artificial, quero um esboço com tantos tópicos, tantos subtópicos e tantas palavras, com o tema tal, em 1 minuto a inteligência artificial vai te entregar o esboço pronto. Está fácil demais pregar. Aí você faz pela internet um curso de oratória e de influência de auditório. Explodiu. A minha pergunta não é o quanto a parede cresceu. A pergunta é o quanto o alicerce desceu. Porque se a altura não for proporcional à profundidade, na primeira ventania vai desabar. É preciso entender que é necessário haver equilíbrio. Aprender com alguém é sinônimo de humildade. Usurpar alguém é sinônimo de mediocridade. Dá um toque de leve no obreiro que está do seu lado e diz para ele assim: seja quem Deus lhe chamou para ser. Seja quem Deus lhe chamou para ser. Com as suas dificuldades, com as suas limitações, né? Nem que você seja como Moisés, sou pesado de língua. Eu conheço um pastor que é gago. E não faz muito tempo que eu estava à mesa com ele, almoçando, e outras pessoas. Quando nós saímos da mesa e fomos para o hotel, o irmão falou no carro: como é que um pastor gago consegue dirigir um culto? Aí, por incrível que pareça, depois ele contou para nós que ele é gago conversando com qualquer pessoa, mas quando ele sobe no púlpito, por incrível que pareça, a gagueira dele desaparece. E ele fala normal. Pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, líderes, as suas limitações são suas, não de quem lhe chamou. Quem lhe chamou pode estar usando as suas limitações como testemunho da sua grandeza na sua vida. Vamos concluir? Posso ir mais um pouquinho para terminar? Sim ou não? Quinto lugar, o meu ministério é disfuncional quando eu exerço um ministério focado na expectativa dos outros. Eu vou trabalhar com base no que esperam de mim. Eu me torno uma máquina de produzir resultados. Preciso agradar a quem está me olhando. Vou fazer o que Deus não me mandou fazer, contanto que me aplaudam. A tragédia de Saul não foi adultério. A tragédia de Saul não foi idolatria. A tragédia de Saul foi fazer o que Deus não lhe havia mandado fazer, só para agradar a multidão. Samuel demorou. Ele viu que a multidão se dispersava, então ele resolveu oferecer sacrifícios no altar. Porém, ele era rei, não sacerdote.
Pastor deve ouvir a igreja, pastor deve ouvir sugestões, pastor deve estar aberto a ouvir novas ideias, pastor deve estar aberto a sentar com os seus pares e conversar sobre projetos, mas pastor precisa andar na direção de Deus. E andar na direção de Deus, às vezes, é fazer aquilo que ninguém faria. Alguém vai olhar e vai dizer, deve ter ficado doido. Não tem condição. Aí alguém perguntou para o pastor, que falou aqui há pouco, por que você aceitou vir para Varjão dos Crentes, é isso? Por que você aceitou vir para a Varjão dos Crentes? Essa é uma pergunta que todo pastor faz. Por que eu estou pastoreando em Tasso Fragoso? Por que eu estou pastoreando em... Diz aí outra cidade? Diz uma cidade bem pequenininha aí. Pinhum. Por que eu estou pastoreando em Pinhum? Se o pastor Tito está pastoreando em Imperatriz, por que eu fui mandado para Pinhum? Tito poderia perguntar, por que Paulo mandou Timóteo para Éfeso e me mandou para a ilha de Creta? A ilha de Creta era lá no meio do nada, no meio do oceano, isolado. Alguém chegou para mim um dia e disse, rapaz, como é que você está morando na Bahia? Como é que um pastor que ganhou a projeção que Deus lhe deu fica no Nordeste? No Nordeste, Deus falou assim, no Nordeste, na Bahia e no interior do estado. Rapaz, vem para o sul do Brasil, vem para o sudeste, a vitrine é aqui. No dia eu estava meio azedo, tem dia que a gente está bem educado, né, irmão? Mas tem dia que a gente está meio, comeu pimenta, sei lá o que foi que aconteceu, o negócio está meio azedo. Eu falei assim, irmão, mas se é para ir para a vitrine, deixa para as mercadorias. Como eu não sou mercadoria, então a vitrine não é meu lugar. Mas é porque eu estava meio atravessado. Aquele dia que você está reclamando com Deus que as coisas não estão dando certo, aí vem alguém e joga uma semente dessa que é para pirraçar a tua amargura de alma. Mas por que você está lá? É preciso entender que o meu chamamento deve contemplar o propósito divino. Para de paranoia. Faça aquilo que Deus lhe mandou fazer e deixe de andar na expectativa dos outros. Ouça todo mundo, ouça conselhos, ouça ideias, aprenda. Ouve quem já sabe um pouco mais do que você sabe. Busque entender quem está vivendo num ambiente diferente. Ele pode ter ideias que vai somar a sua e vai enriquecer o desenvolvimento do seu chamamento, mas nunca perca a direção divina. Sexto lugar, estou concluindo. Vivo um ministério disfuncional quando o meu ministério não frutifica. Por que essa videira, essa figueira está no meio da vinha se ela não produz frutos? Por que ela está aqui? Então eu vou perguntar. Desculpa, não leva mal, não estou ofendendo ninguém. Para que fingir que está pastoreando, se o Senhor só está consumindo nutrientes e não está produzindo frutos? Seja honesto com o seu chamado.
faça só o que Deus lhe chamou para fazer. Leve a sério a sua chamada. Pare de brincar com o seu ministério. Deus ama as crianças, mas não chama meninos para o ministério. Pastor não é palhaço, não vive de espetáculo. Pastor não é surfista, não vive da onda. Pastor é mergulhador, vai buscar águas profundas para conhecer Deus de perto. Faça frutificar, e se não frutifica, faça um diagnóstico. É aqui que eu termino. O que é fazer um diagnóstico, pastor Josué? O meu ministério é disfuncional quando eu não identifico a causa do meu problema. Quando eu não identifico por que as coisas estão dando erradas. Presta atenção. Tudo que é invisível reflete no visível. Uma planta não é só o que você vê, ela também é o que está no subsolo. Tem problemas que não estão do solo para cima, estão do solo para baixo. Então muitas vezes o tratamento não é na copa, é na raiz. Muitas vezes o tratamento não é no agora, é no quando começou. Embora a gente diga que como termina é mais importante do que como começa, mas eu tenho que lhe dizer que a maneira que começa determina como termina. Se começar com uma raiz podre, o caule vai ser podre. É preciso identificar o problema, tratar a raiz, porque nem sempre o problema está no galho. Como está a sua alma? Como foi que o ministério começou? Eu me tornei pastor sob que circunstâncias? Eu não quero entrar em questões internas do âmbito ministerial, até para de repente não acabar tocando em alguém mais sensível, mas é preciso fazer uma análise de como começou. Para saber como anda a subsistência. Agora observe e vamos terminar. Olha o que o viticultor diz assim: Senhor, me deixa mais um ano. Eu vou cavar em redor. Vou colocar esterco. Vai colocar o quê? Não, eu não ouvi. Vai colocar o quê? Vou colocar? Fala só mais uma vez. Vou colocar? Esterco. O que é esterco? Não vou ferir a sensibilidade de ninguém, tá? Quem é o viticultor? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que está cuidando da figueira, tá? Eu vou cavar em redor. E vou colocar esterco. O que é cavar em redor? Eu posso sair daqui, pastor? Eu posso sair daqui? Posso ir para ali? O câmera é que não vai gostar, né? Eu vou cavar em redor. O senhor já parou para analisar que muitas vezes Deus cava em redor da sua vida e tira todo o seu calço, todas as tuas garantias? Já parou para analisar que muitas vezes Deus mexe com a sua estabilidade, desorganiza todo o seu planejamento,
e você diz assim: é o diabo que está me atacando, e o Espírito Santo diz: não, não é o diabo, sou eu que estou cavando em redor. Estou mexendo naquilo que te dava garantias. Você já parou para analisar que muitas vezes Deus muda pessoas de posições só por tua causa, porque aquela pessoa naquela posição era a tua garantia. E Deus está dizendo: eu não quero que ninguém seja a sua garantia sou eu. Olha Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era a garantia de Isaías. Aí Deus diz assim: ô Isaías, estou querendo mudar o nível do teu ministério. Mas só que eu descobri, Isaías, que para mudar o nível do teu ministério, eu vou ter que tirar Uzias de perto. Porque Uzias te blinda, e eu não quero você protegido por Uzias, eu quero você protegido pelo céu. É quando Deus cava em redor. É quando Deus olha para Moisés e diz assim: tira a sandália dos seus pés, você não vai andar do seu jeito, de agora em diante eu vou te ensinar um novo jeito de andar. É quando Deus chega para Jacó e fere a juntura da coxa para dizer: a partir de agora a tua força não é mais tua, mas minha. Eu vou cavar em redor. E depois que cavou em redor, fez o quê? Colocou esterco. O que é esterco? Repete. O que é esterco? Sem querer ferir a sensibilidade de ninguém, esterco é cocô, estrume, resto, fezes de animais, fede. É desconfortável lidar com cocô. Mas presta atenção, no ministério, muitas vezes, é preciso aprender a lidar com esterco. Cheira mal, é desconfortável, mas faz parte do processo. Provoca o irmão do seu lado e fala com ele aí: faz parte do processo. O que é esterco no ministério? Traições. Quantas vezes você investiu em alguém e depois esse alguém a quem você se dedicou e você colocou toda a expectativa de ministério te traiu? Você toma tempo e você começa a olhar: esse obreiro vai ser meu sucessor. Vou treinar ele para mandar para o campo. Você já até chegou para o presidente da convenção e disse assim: presidente, eu tenho um obreiro lá no campo, que quando surgir uma possibilidade, lembre-se dele. Enquanto você está intercedendo por ele, ele está descalçando a tua estrutura e armando para você. Esterco faz parte do processo. Frustrações, calúnias. Quantas vezes você é caluniado e a calúnia é um cão? Porque calúnia não tem pai, não tem mãe, ninguém disse. Mas ela corrói feito gangrena, ferrugem. É esterco. E você é temperamental. Quando alguém diz alguma coisa a seu respeito, você diz assim: vou cavar nos pés, vou descobrir quem foi e vai me pagar. Aí você vai mexer em esterco. E tem um provérbio que diz que
Quanto mais mexe, mais fede. De novo, dá um toque no vizinho e diz para ele assim: aprenda a mexer com esterco. Faz parte do processo. Pastor Jorge Linhares diz, na época que foi lançado, eu não lembro se foi o Corolla, ele disse que comprou um Corolla 0. Só que quando ele chegou em casa, ele guardou o carro na garagem, todo desconfiado, com medo das pessoas verem que ele comprou um carro 0. Isso foi lá, final da década de 80, início da década de 90. Tinha uma cultura assim de que pastor não podia ter uma vida com um padrão relativamente elevado. E ele disse que tinha um casamento para fazer naquela noite e deixou para sair depois que escureceu, para ninguém ver ele saindo da garagem num Corolla 0. Aí ele disse que quando o portão da casa abriu, que ele foi saindo de ré, tinha 3 jovens na calçada da casa ao lado, e um jovem fez assim para o outro. Os 3 olharam, aí ele morreu. Foi fazer o casamento angustiado. No outro dia, quando ele chegou, aliás, à noite, quando ele chegou, ele disse: amanhã eu vou procurar esses rapazes e eu vou explicar. Aí no outro dia ele encontrou um que era vizinho, falou: meu filho, você viu ontem eu saindo com o carro, mas olha, eu não sou só pastor de igreja, eu sou escritor de livros, eu vendo milhares de livros e tal. Aí o jovem falou assim: eu falei do senhor? Não, pastor, eu até leio os seus livros. Fui eu não. Aí ele foi atrás do outro. Quando ele chegou no outro: meu filho, naquele dia eu estava saindo, você viu eu com o carro que eu comprei agora, mas eu quero lhe falar, olha, além de pastor, eu escrevo livros, eu sou conferencista, eu prego em países do mundo inteiro e tal. Aí o rapaz disse assim: eu falei do senhor? Falei não, pastor. A minha mãe é membro da sua igreja, minha mãe é sua ovelha, eu vou falar do senhor? Ele disse: então foi o terceiro, eu vou esclarecer. E lá vai ele atrás do terceiro. Quando ele encontrou o terceiro, ele fez toda uma explicação. E o rapaz disse: não fui eu não, pastor. Eu vou nos seus cultos, todo culto que o senhor está pregando eu estou lá. Só acho que eu ia falar do senhor. Eu acho engraçado é Deus vendo a gente fazer tudo isso e Deus quieto. Aí ele disse que quando ele chegou em casa, satisfeito, porque agora ele já tinha explicado para todo mundo porque comprou um carro novo. Quando ele sentou à mesa para tomar um café, o Senhor falou com ele assim: Jorge, vai na loja e devolve esse carro. Vai na feira tal, que é uma feira que tem em Belo Horizonte, vai na feira tal e compra um Del Rey. Ele disse que falou com Deus: um Del Rey, Senhor? Por que não outro carro? Um Del Rey? Aí Deus falou com ele: então compre uma Brasília. Aí ele falou com Deus: mas ainda é pior. O Senhor falou com ele: se você não quer o Del Rey, nem quer a Brasília, só porque está com o Corolla e alguém falou, aprenda a conviver com os invejosos. Pastor, aprenda a conviver com o esterco. Vou cavar ao redor, vou colocar esterco. Olha para mim, a gente encerra. Esterco tem propósito. O esterco nutre as tuas raízes. São as lutas, os testes, os processos que aumentam a tua estabilidade, que enlarguecem as tuas costas, que te amadurecem, que te aprimora. Não existem pastores sem lutas, sem levantes, sem processos engenhosos, mas é preciso entender que o Espírito Santo sabe usar o esterco para te tornar mais forte.
Fica de pé, por favor, quem puder. Eu quero orar com o senhor. Pergunte aí para o seu vizinho, já sentiu o cheiro de esterco? Já foi traído? Já se decepcionou? Já teve aquele dia que você sentiu vontade de dizer assim, eu não vou permanecer no ministério, eu vou entregar minha credencial e vou dizer ao pastor que mande alguém para cá. Você não é o privilegiado. Um dia Jeremias estava tão decepcionado, Jeremias estava tão frustrado. Quem? Jeremias. Que ele disse assim, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. E eu vou parafrasear. Jeremias diz assim, e besta fui eu, que me deixei enganar. O Senhor me disse, vai e profetiza para o meu povo. Eu pensei que quando eu profetizasse, esse povo ia se converter, porque eu estou falando em teu nome, mas esse povo está se levantando contra mim. Ministérios têm esterco. E o pior é que o dono da lavoura diz assim, não arranca o joio, deixa crescer junto. Depois a gente fala sobre isso, o horário já passou. Mas é Deus quem deixa o joio crescer junto com o trigo. Foi Ele quem disse, não corta o joio, deixa crescer junto. Tenha calma. Tenha fé. Se mantenha no propósito. O Senhor está trabalhando no processo de fortalecimento. Agora dá uma sacudidela no vizinho e diz para ele assim, só produza frutos. Só produza frutos. Frutifique. Pai, é a tua palavra. E ela está sendo dita para homens e mulheres que muitas vezes estão sofrendo no ministério, enfrentando embates. Às vezes são lutas externas, outras vezes são lutas interiores. Paulo diz, além de toda perseguição que me cerca, ainda sofro uma pressão dentro de mim. Eu oro agora, Senhor, por estes ministros, suas respectivas esposas e famílias. Quantos deles que os filhos estão frustrados? Quantos deles que a esposa está frustrada? Quantos deles mesmos frustrados? Mas faz o teu servo entender agora, Senhor, que isto também tem propósito. É esterco. E apesar de cheirar mal, serve como vitamina. O que eu peço agora, Senhor, é que o Espírito Santo abrace a alma de cada ministro, de cada líder, de cada obreiro, de cada irmã, de cada jovem, e traz ao seu coração agora conforto, graça, uma vontade incrível de chorar, mas chorar de alegria, porque o Senhor visitou a sua alma. Em nome de Jesus. Se Cristo comigo vai,
e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Eu irei. Eu já devolvo o microfone para o ilustre senhor presidente. À noite eu falo melhor, mas quero só pontuar com os irmãos, aqui nessa saída tem uma mesa com os livros da minha autoria, que eu trouxe. Estão aí na saída: Sofrimento e Superação, Lágrimas, Fonte de Milagres, e um terceiro título, De Volta ao Avivamento. Deus abençoe. Senhor presidente, muito obrigado.